YouTube! Perdão que eu tô um pouquinho gripado hoje. Mortal Kombat 1 vai sair bem em breve. E tá todo mundo bem animado. Afinal, os jogos da NetherRealm de luta tomaram o espaço do pensamento cultural de jogos de luta de uns 10 anos pra cá. Não é uma franquia de jogo de luta que chama atenção só dentro da comunidade de jogo de luta. Chama muito atenção fora também. E agora o jogo vai vir com um novo gameplay que promete ser bom. É uma promessa muito difícil de cumprir considerando o jogo anterior, mas tudo bem. E tem várias promessas em sua história. A trilogia da NetherRealm, que é como eu vou chamar Mortal Kombat 9, 10 e 11, revolucionou a forma como jogos de luta contam sua história. Se revolucionou pra bem ou pra mal, eu vou deixar com vocês. Eu já critiquei esse exato tipo de história antes, mas seja como for, todo mundo vira a cabeça pra NetherRealm e pra Mortal Kombat especificamente quando falam de histórias de jogos de luta hoje em dia. E eu aqui nesse vídeo vou criticar alguns aspectos da história dessa trilogia, mais quanto à sua estrutura narrativa e certas decisões que tomaram pra história em geral. Eu não vou ser super específico e tipo analisar completamente a história de Mortal Kombat 9, 10 e 11, porque não, e também não vou criticar cenas individuais, geralmente. Vai ser um bagulho mais por cima, coisas que podem ser melhoradas em próximos jogos, coisas que definitivamente foram melhoradas em Mortal Kombat 1. Então vamos lá, vamos ser um pouquinho negativo hoje. Eu acho que o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é o sistema de capítulos, coisa que eu já trouxe antes em outro vídeo. Tem um vídeo meu aqui nesse canal onde eu falo que, pra mim, jogos de luta deveriam ter um foco maior nos seus personagens ao invés da lore em si. Com isso, não sou um grande fã de uma história principal em um jogo de luta. Prefiro acompanhar a história dos personagens que eu gosto, porque assim você consegue dar mais personalidade e mais profundidade pra eles, ao invés deles serem só saco de pancada. Mas a direção que a NetherRealm seguiu foi um jogo de luta que segue uma história linear e longa, com cada capítulo tendo um protagonista. O problema é que a história principal tem um protagonista. Em Mortal Kombat 9 é o Raiden, 10 Cassie Cage e 11 é o Raiden barra Liu Kang, mas é mais Liu Kang do que Raiden. Esses personagens são o foco narrativo de cada uma delas, e isso cria o primeiro problema, que é o protagonista tá um pouquinho apagado o jogo inteiro, né? Afinal, o último capítulo tem que ser o capítulo protagonista. Só que até Mortal Kombat 11 eles tinham muito problema em repetir personagem. Mas mesmo nesse jogo eles só repetem personagem quando fazem um capítulo duplo. Então em Mortal Kombat 11 tem 35 coisas acontecendo ao mesmo tempo, cada personagem indo pra um canto resolvendo alguma parte do problema. E Liu Kang e Raiden estão meio que ali, esperando o plot ativar eles. Liu Kang faz umas coisinhas antes, né? Ele corre e vai fazer um rolê. Mas depois ele volta, ele fica ali parado em T-pose, esperando com que o plot ative ele de novo. Aí o plot ativa? Beleza, vamos lá pro final. Mortal Kombat 10 pra mim é o mais ofensivo, porque aquele jogo tem um plot que lida com a guerra civil de Outworld. E aí as crianças vão até Outworld pra resolver as coisas lá. E aí a Cassie fica em T-pose, seguindo todo mundo. As cutscenes dão certo foco pra ela, mas são só as cutscenes, isso aqui é um jogo. Ela não pode fazer absolutamente nada nessa história até o final. Ela só fica ativa em cutscenes. De novo, pra história de um jogo, isso é um problema, quando sua protagonista não faz nada o jogo inteiro. Mortal Kombat 9 pra mim é o que mais fez isso corretamente, pelo menos na parte do protagonista. O Raiden meio que ficar só observando, tentando mudar as coisas através do diálogo faz sentido. É só no final mesmo que ele tem que tomar uma ação. Tudo bem, esse eu acho ok, esse eu acho aceitável. Aí o 9 tem o problema de tentar fazer essa forma ser muito arbitrária, então eles têm muita luta muito filler, porque eles só não escreveram o suficiente pra que a história consiga progredir com a quantidade de lutas e personagens que botaram. Ei, você gosta do Jax? Você gosta de finalmente ter atenção pro personagem do Jax nessa campanha? Foram o quê? Uns 7, 8, 9 capítulos? Finalmente você vai ver um pouquinho da progressão dessa história. Ok, infelizmente nada realmente acontece nos capítulos dele, fora ele perder os braços. Pelo menos nada com ele, de novo, fora perder os braços. E aí ele e o Johnny Cage caem na porrada uma vez porque o Johnny Cage falou uma coisa ruim sobre a Sonya Blade. E aí depois de 2 rounds e 3 minutos de pura socação, o Raiden fala: parem, vocês são burros. No meio de uma situação tensa, eles estão invadindo o Outworld. Beleza, tranquilo. Esse sistema de capítulo faz com que muitos personagens não tenham realmente foco em seus próprios capítulos, porque a história tá progredindo. E o pensamento de game design dos desenvolvedores é: a gente tem que progredir a história e a gente tem que colocar esse personagem pra lutar contra 4/3 inimigos, porque aí dessa maneira o jogador vai poder experienciar um pouquinho esse personagem. Aí ele vira só uma função. Muitas vezes o capítulo não tem nada a ver com ele. Quando tem, é maneiro, mas quando não tem, é meio bosta. Parece que desperdiçamos a história de um personagem. Um outro problema que muita gente também já apontou quanto a essa questão de capítulo é que foi só em Mortal Kombat Ultimate que você realmente teve a oportunidade de jogar como vilões. No caso, Shao Kahn e Sindel. E isso é algo que devia estar na franquia desde o início. Porque vamos pensar um pouquinho em power scaling aqui. Eu odeio que eu tive que falar isso. Se personagem X vence de Y, você muitas vezes vai só associar que personagem X é mais forte que Y. Se personagem Y perde muitas e muitas e muitas e muitas vezes seguidas e não vence uma única vez, você associa que o personagem Y é fraco. Então quando você coloca um vilão na sua história que envolve pessoas caindo na porrada no mano a mano, o mínimo que se espera é que esse vilão seja ameaçador. E como isso é um jogo, o mínimo que se espera é que você jogue com esse personagem ameaçador, considerando que você vai jogar com grande parte do elenco nesse rolê todo. Mortal Kombat 9, 10 e 11 em geral tem um problema muito sério disso. Todos os vilões são patéticos, fora o final. Os únicos que têm algum tipo de
atençãozinha são Kotal Kahn e D'Vorah. Kotal Kahn não sendo realmente um vilão, e D'Vorah sendo a favorita do Ed Boon, aparentemente. Mas tipo, Baraka, Reptile, Cabal, os Revenants em Mortal Kombat X e 11. Todo mundo aparece, leva uma porrada, vai embora, volta, leva uma porrada, vai embora, volta, leva uma porrada, fim da história. Ninguém faz nada. Como é que eu vou olhar pra Iron Black, um personagem novo, e pensar, porra, ele é muito brabo, se eu for jogar a história principal e ele apanha em literalmente todas as lutas que ele participa? Faz com que essa galera só pareça muito patética. Mesma coisa com os bonzinhos, que ganham, tipo, umas 4 ou 5 lutas de uma vez só e aí perdem o resto do jogo inteiro. Esse sistema de capítulos é muito difícil de fazer funcionar uma história onde a galera só vai lá e cai na porrada um com o outro. Saindo disso, o próximo ponto que eu quero trazer aqui é inconsistências na história e viagem do tempo. Isso é algo que eu acho que umas 2 semanas atrás eu ia falar, não vai ser um problema em Mortal Kombat 1? E aí eu descobri que a crônica tá no jogo. Alguém me dá um tiro? Ou 4? 35 tiros, só pra que eu não volte mesmo. Ok, em Mortal Kombat 9, eles optaram por fazer uma coisa que eu achei muito interessante, que é um reboot dentro da continuidade. Caso vocês não lembrem do plot, Mortal Kombat Armageddon aconteceu, e o final daquele jogo ia meio que lidar com um time skip, e o elenco desse time skip ia ser metade personagens antigos e clássicos e metade personagens novos. Pelo menos é isso que sabemos na ideia em geral. E a maior parte do elenco que conhecemos até agora ia de base. Mortal Kombat 9 veio e fez um pequeno retcon na campanha de Mortal Kombat Armageddon, onde Shao Kahn, na verdade, venceu. E aí o Raiden mandou a sua própria consciência de volta pra consciência do Raiden de Mortal Kombat 1, com uma frase muito enigmática, eu odeio profundamente quando histórias fazem isso, mas tudo bem, que era só, ele deve vencer. O ele deve vencer era o Shao Kahn no fim das contas. Mas o ponto é, Raiden tá tentando impedir o apocalipse, e com isso temos a história de Mortal Kombat 1, 2 e 3 de novo, com várias pequenas mudanças, porque o Raiden tá tentando mudar a timeline. Vou deixar uma coisa muito clara, a timeline inteira de Mortal Kombat até chegar no Mortal Kombat original, tipo o primeiro jogo mesmo, e em Mortal Kombat 9, é literalmente a mesma. As mudanças vieram apenas quando o Raiden mandou a sua consciência pro passado. Isso é um conceito legal. Ele nasceu de um retcon e durante Mortal Kombat 9 temos vários retcons pequenos, porém gosto deles. A forma como o Jax perdeu os braços, o motivo pelo qual o torneio de Mortal Kombat 2 existe. Só que o retcon mais estranho que ninguém tinha entendido direito é por que Quan Chi tá aqui ajudando o Shao Kahn. Mas isso até que faz sentido porque, se eu me lembro bem, é muita informação diferente de muito lugar diferente, Quan Chi que ajudou Shao Kahn a reviver a Sindel, certo? Então, tá bom, ele está aqui até que faz sentido, mas se ele não estivesse aqui, mas ele tá aqui, tá bom, que seja. Tudo aqui tá aceitável, só que a premissa em si traz alguns pequenos problemas, independente dos retcons. Como eu falei, a timeline é a mesma até chegar nesse ponto de divergência que é o primeiro torneio de Mortal Kombat que nós vimos. Só que parte do ponto da história de Mortal Kombat tem sempre alguma coisa do passado vindo pra atormentar os personagens do presente. Seja o Naga, seja a Blaze. E Raiden só não vê esses outros problemas vindo. E durante a progressão da saga também parece não estar muito interessado em investigar a respeito. Por algum motivo, o Raiden do futuro só mandou essa única informação pro Raiden do passado. A única ameaça que o Raiden do futuro acha que existe é o Shao Kahn, porque Shao Kahn foi derrotado em Mortal Kombat 3 e aí sumiu da história até Mortal Kombat Armageddon. Raiden se matou pra lidar com o inimigo ainda mais forte, cacete. Raiden subiu a porra da pirâmide de Argus. Ele viu a treta do Blaze. O problema não era só o Shao Kahn pegar aquele poder, o problema é qualquer pessoa pegar aquele poder. Então é tipo, a história vai lidar com isso eventualmente? Que certas coisas dos jogos 3D tem que acontecer pra que a timeline seja consistente? Que o Raiden só nunca enviou essas informações? Os personagens vão ter que lidar com profecias antigas vindo à tona? Não. Todas as histórias, pirâmide de Argus, Blaze, até um pouquinho do Onaga, tudo fica pros finais não canônicos dos personagens. Então você fica olhando com uma cara de não deveria dar merda a qualquer momento aqui. Tipo, não tem um final feliz pra esse universo considerando o que vai acontecer em breve. Sabe quem devia saber sobre Blaze, sobre essa porra toda? Crônica. Literalmente é personagem que controla a timeline, mas enfim, né? E aí, os jogos vão avançando pós-9 e eles vão enfiando cada vez mais retcons na nossa bunda. Ha! Vocês não sabiam disso, mas durante a timeline original inteira, tinha também essa moça chamada D'Vorah, que só meio que tava aqui, ela tava fingindo que tava ajudando o Shao Kahn pra estar fingindo que tá ajudando o Kotal Kahn, pra na verdade estar ajudando o Shinnok. Nunca apareceu na timeline original, mas foda-se. D'Vorah só pode ter existido através de um efeito borboleta, mas enfim. Inclusive, durante aquele momento onde a galera tava andando por aí em Outworld, em Mortal Kombat 9, o Liu Kang e o Kung Lao encontraram a D'Vorah, mais ou menos, junto com o Raiden. Quando isso aconteceu, eu não tenho a menor ideia, mas aconteceu em algum momento lá durante a época de Mortal Kombat 2 e Mortal Kombat 9. Tudo bem. Quando eu vi isso, eu já achei meio engraçado, tipo, é um mini retcon do jogo anterior. Não que se importe tanto assim, é só coisas que aconteceram fora da tela, não tem problema. A gente vai pra Mortal Kombat 11 e só fica muito
cômico. Vocês sabiam que Aaron Black, na verdade, está aqui na arena de Mortal Kombat 2? Caramba, quando Shao Kahn quebrou o pescoço do Kung Lao, você pode ver ali no fundo o Aaron Black, eu juro. E você pode virar pra mim com uma cara de pau e falar: ah, mas a Crônica, tipo, é a titã do tempo, então ela tá acima de tudo, então ela pode ter colocado essas bagunças. Não, vai tomar no seu cu, não. Ah, tudo bem ter furo de enredo, porque titã do tempo, vai tomar no cu. E aí, é claro, temos o retcon da Sindel, onde Sindel, na verdade, matou o Rei Gerald, e ela era uma vilã filha da puta desde sempre. Era tudo uma ilusão. Mas, Danael, você não deve se prender à timeline antiga. Não importa a história que a Sindel teve em Mortal Kombat Deception, só se foque na nova. Beleza, vamos focar na nova. Mortal Kombat 9 vai contra a ideia de Mortal Kombat 11 na questão do retcon da Sindel. Mortal Kombat 9 deu o exato mesmo motivo pra Sindel morrer, que é a trilogia original. E o exato mesmo motivo pro Shao Kahn não poder passar pra Terra. Eu diria que Mortal Kombat 11 foi escrito no freestyle. Eles estão a fim de colocar um certo elemento da história aqui, então esse certo elemento da história vai estar aqui, ponto final, pau no seu cu. Só que, como eu disse, isso meio que tá nessa trilogia inteira, só que era mais aceitável antes. No 11 é só muito escancarado. E grande parte dessa escancaração é porque viagem no tempo. Essa é uma história que não combina com viagem no tempo, por mais que tenha começado com ela. Começou com viagem no tempo como uma desculpa. E aí viagem no tempo progressivamente estragou mais e mais a história. Mortal Kombat 10 termina com um cliffhanger pra ser continuado no 11. E esse cliffhanger acaba em tipo um capítulo. Porque eles querem terminar a trilogia, então tem que terminar com uma viagem no tempo por algum maldito motivo. Não precisava não. Essa timeline inteira era meio que uma bomba relógio pra alguma merda acontecer. E aí Mortal Kombat 11 é tipo na crônica. Até a ideia dela, tipo, decidir agir só porque o Shinnok perdeu é muito estranho, considerando que o Shinnok já perdeu na timeline original também. E de acordo com aquela ceninha, ele perdeu muitas outras vezes, provavelmente. É tanta inconsistência nessa história por causa de viagem no tempo que estraga a experiência em geral da história. Eu acho a história de Mortal Kombat 9 muito legal, eu gosto bastante dela, por mais que eu tenha aqueles problemas em relação à sua estrutura. Eu acho a do 10 legal, eu acho que tem conceitos interessantes, mas eu acho que decai em comparação com a do Mortal Kombat 9. E eu acho a de Mortal Kombat 11 uma atrocidade. Eu acho ela horrível. Eu, obviamente, falei só por cima aqui, mas... eu tenho esperanças e preces de que Mortal Kombat 1 não vai lidar com viagem no tempo de maneira alguma. Só que a crônica tá ali, então eu já fico com os braços cruzados e uma cara de empurrado. Só removam o conceito de viagem no tempo dessa história inteira. Não funciona muito bem aqui pra Mortal Kombat. Viagem no tempo é uma das histórias mais difíceis de conseguir fazer com competência, e eu não acho que foi feito com competência aqui. Mortal Kombat 1 é uma nova timeline do zero, então alguns dos problemas, por exemplo, Blaze, não são coisas que temos que manter em mente. Então, por favor, só se mantenham nela, não mexam mais com a timeline. Enfim, esses são só alguns probleminhas que eu tenho em questão mais estrutural e nas ideias em geral da narrativa. Como eu falei, não tô muito a fim de ir a fundo, mas talvez quando sair Mortal Kombat 1 eu faça um vídeo sobre a história de Mortal Kombat, dando minhas opiniões sobre a direção que seguiu e blá blá blá. Enfim, é isso, muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia de qualquer maneira. Até a próxima e até!